E em seguida nós vamos abrir na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Amém? Diz o texto sagrado, Efésios 2, versículo de número 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém? Filipenses 1, 6 diz: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Amém? Duas porções maravilhosas da palavra de Deus, para nós refletirmos nesta noite, para nós pensarmos nesta noite, dentro da série que nós estamos ministrando, Curados, e hoje com o título, Restaurando a Autoestima. Amém? Restaurando a autoestima. Isso é um tema, um título e um tema muito importante para que o Senhor continue dando direcionamento às nossas vidas. Dias atrás nós pregamos aqui curados das relações conflituosas entre irmãos. Depois nós ministramos feridos pela igreja e sarados pela palavra. E hoje, dando sequência, eu estou trazendo esta porção da palavra de Deus, cujo título disse há pouco, Restaurando a Autoestima. A autoestima, para alguns entendimentos, ela está ligada a um conceito social, a uma figura que está fora dos conceitos bíblicos, está ligado exclusivamente à área da psicologia, mas nós encontramos pleno respaldo aqui para tratarmos da autoestima no campo de nosso trabalho, que é a Bíblia Sagrada. Hoje, como Igreja do Senhor, e no passado, os nossos irmãos padeceram e não desfrutaram do propósito de Deus sobre sua vida, para a realização daquilo que Deus estava desejando através daquelas vidas, para que executasse no seu reino. Gostaria inicialmente de trazer algumas colocações aqui, no que está ligado esta figura chamada autoestima. Ela está ligada à nossa autoimagem. O que é que eu penso de mim? Ela está ligada ao meu autoconceito. O que é que eu penso da minha pessoa? Como é que eu me vejo? Ela está ligada ao nosso alto valor, está ligada à nossa capacidade de realização, ela está ligada ao nosso amor próprio, ou amar a si mesmo. Tem muita gente que não se ama. Está ligado, por fim, a assumir a nossa condição de nova criatura em Cristo Jesus. A autoestima, ela é uma realidade na vida de muitos, mas quando eu falo de autoestima, eu quero fazer um acréscimo aqui. A baixa autoestima. Muita gente sofrendo de limitações pessoais, limitações de desenvolvimento, com a vida que não
ganha um movimento melhor, porque está a sua alma contaminada com o sentimento de baixa autoestima. Mas, como eu disse aqui, eu não quero tratar aqui de uma reflexão de cunho psicológico. O objetivo nosso é tratar os nossos corações com a palavra de Deus. Só a palavra de Deus entra onde nenhum outro recurso humano pode entrar. E a palavra de Deus, ela existe para que a gente seja tratado em todas as nossas áreas. A Bíblia Sagrada diz que aquele que começou a boa obra, ele cuidará de concluí-la. Basta nós abrirmos os nossos corações e entendermos a necessidade de sermos tratados com a palavra do Senhor. A Bíblia Sagrada, ela nos revela quantos prejuízos nós trazemos para as nossas vidas, para a nossa caminhada espiritual, para os projetos de Deus reservado para as nossas vidas, deixam de avançar, causando prejuízo, porque nós nos sentimos incompetentes para levarmos à frente o que o Senhor Deus propõe para as nossas vidas. Eu quero dizer para você que a nossa mente, a sua mente, é um campo por demais fértil para Satanás semear sentimentos que frustrem os propósitos de Deus. Quem bem conhece os nossos defeitos, quem bem conhece as nossas fraquezas, as nossas limitações, é o próprio Satanás. Porque nós viemos do mundo e quando nos convertemos, nós passamos para o reino da maravilhosa luz do Senhor. Mas quando nós estávamos no mundo, vivendo na cegueira espiritual, Satanás teve a oportunidade de conhecer todos os nossos defeitos, todas as nossas fraquezas, todas as nossas limitações. O Senhor vem, por sua graça e misericórdia, nos dá a oportunidade de conversão do nosso coração, nos dá a oportunidade de termos uma nova natureza espiritual, mas nós continuamos paralelamente com a velha natureza, com seus defeitos e com as suas limitações. O Senhor nos chama como nova criatura para adorá-lo e para servi-lo. Contudo, aonde entra o inimigo das nossas almas? No campo que ele já conhece, no campo psicológico, na nossa mente, para manter as nossas limitações, os nossos sentimentos de limitação, de uma autoimagem negativa, para que a obra de Deus não seja realizada através de nossas vidas. Por isso que muita gente é chamada pelo Senhor, o Senhor tem um propósito sobre suas vidas, mas a vida não avança, porque na sua mente ainda está semeado o que Satanás semeou e que lhes traz inibição para a realização da obra do Senhor. Ele continua buscando o quê? Nos enfraquecer e, por consequência, atingir o reino de Deus. São duas ações que ele coloca sobre nossas vidas, com um arsenal que ele dispõe, porque ele é astuto, ele é enganador, ele é tentador, ele traz com isso ações
para a nossa mente, porque Ele conhece a nossa mente, nós damos brecha para que Ele trabalhe, e por consequência, Ele, como é mestre na sutileza e no engano, Ele, como é mestre na falsidade, Ele, como é mestre, como o pai da mentira, do engano, Ele, com sua astúcia, Ele trabalha nas fraquezas alojadas na nossa mente. Você tem o Espírito Santo de Deus, que vivificou o seu espírito, mas você tem uma mente, uma velha natureza, uma alma, que precisa ser trabalhada, que precisa a cada dia ser restaurada para a realização plena dos propósitos de Deus sobre nossas vidas. Se você ver ou observar o que Paulo fala na sua carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 12, ele diz, sustentando isso, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A nossa luta, ela está no campo espiritual. Muitas vezes a gente está carregando esse sofrimento, essa limitação, e se questionando, se decepcionando, frustrando-se, mas esquece que acima disso está essa luta espiritual na nossa mente. O que é que essa autoestima representa por consequência? Ela representa sentimentos de inferioridade, sentimentos de incompetência, sentimentos de incapacidade, sentimentos de falta de valorização pessoal, sentimentos de negativismo sobre nossas vidas. O quanto a gente convive nos gabinetes, o quanto a gente convive nos aconselhamentos com todas essas características, pessoas se sentindo inferiores, pessoas se sentindo incompetentes, manifestando as suas incapacidades, as suas limitações, mas isso tudo porque a nossa mente ainda guarda e abre espaço para que Satanás continue a semear e aí nos limitar e, por consequência, frustrar a obra de Deus através das nossas vidas, os planos de Deus para a realização através das nossas vidas. Deus não tem perna, Deus não tem braço, Deus não tem ouvido, Deus não tem nariz, Deus não tem boca, porque Deus é Espírito, Ele tem você para que Ele use como servo dEle. E muitas vezes, nós como servos dEle, não deixamos ou impedimos que essas obras sejam realizadas, porque nós trazemos para as nossas vidas essa autolimitação. Isso é um assunto muito interessante da gente pensar e absorvê-lo com serenidade, com segurança, com maturidade, porque em entendendo isso, sua cura se torna simples. Amém? 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 Em entendendo isso, a nossa cura se torna simples. Porque é questão de tratamento através da palavra, de determinação através da palavra, de revisão dos nossos conceitos através da palavra, para que a gente tenha atitude, tenha dinamismo para viver essa palavra. O Senhor não te chamou para que você viva essa autolimitação, esse sentimento negativo de baixa autoestima. Não, o Senhor não te chamou para isso. O texto ou os textos que nós lemos aqui, de forma clara, ele nos chama a atenção, Efésios 2, 10, não nos causa o direito de desconsiderarmos o que ele diz, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus
para boas obras. É o Senhor que nos chama, é o Senhor que nos capacita, e é o Senhor que nos usa por sua maravilhosa graça. Só que muitas vezes a gente quer fazer a obra do Senhor considerando as nossas limitações ou deixando de fazê-lo como deveríamos nos dedicar a fazermos, porque nos julgamos alimentados e vivemos alimentados com o sentimento de incompetência por força da nossa baixa autoestima. Eu aprendi, estudando sobre o assunto, 4 situações, 4 dardos lançados por Satanás em nossa mente para nos tornarmos a cada dia com a nossa autoestima negativada. É um propósito altamente espiritual, porque a gente precisa entender, e volto a dizer o que Paulo falou, aquele que começou a boa obra, ele vai realizá-la, ele vai concluí-la, mas a gente precisa estar sintonizado com o que o Senhor quer fazer e faz em nossas vidas. Olha só as situações que se podem acontecer, dardos de Satanás. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 25, não vou lê-lo todo, de 14 a 30, onde fala ali Mateus sobre a parábola dos talentos, que é muito interessante. Aqueles homens que foram chamados pelo Senhor para a realização da sua obra, na parábola dos talentos, a partir do versículo 14, a gente observa, dentro desse paralelo, um sentimento de inferioridade de um daqueles homens que faziam parte daquele contexto que nós podemos traduzir isso como Igreja do Senhor hoje. O potencial dado a um deles, que recebeu um talento, não foi pela questão da quantidade de talentos que ele recebeu, mas foi a incapacidade dele de gerir aquilo que o Senhor colocou em sua mão. Muitos talentos, irmãos, são perdidos. O Senhor, quando nos chama, Ele nos concede dons e talentos. Só que muitos talentos estão enterrados, aquilo que Deus colocou na sua mão, aquilo que Deus quer usar na sua vida, aquilo que Deus quer que você também frutifique para o reino dEle, estão enterrados. Por quê? Porque aquele homem, a exemplo de muitos de nós, se sentiram incompetentes para desenvolver aquilo que o Senhor colocou em sua mão. Isso não vai lhe trazer frustração hoje. Vai lhe trazer frustração no futuro. Quando você estiver com muito tempo na caminhada cristã e observar o que Deus colocou na sua mão e o tempo que você perdeu com o seu talento enterrado. O Senhor não quer que você passe por essa frustração. O Senhor não quer que você passe por essa tristeza, porque é Ele que lhe capacita, é Ele que te dá a graça, é Ele que te deu o Espírito Santo, é Ele que te fez o chamado. E se Ele fez o chamado a você, você tem plenas condições de cumprir aquilo que o Senhor colocou em suas mãos. Amém? O que é que a gente pode ver na figura daquele homem que enterrou o seu talento?
tinha tanto medo de fracassar, tinha tanto medo de desagradar o seu Senhor, que ele preferiu enterrar para ficar o quê? Mais seguro. Aquele homem que lhe concedeu os talentos é o próprio Jesus, hoje na figura do Espírito Santo de Deus. Jesus, ele, quando morreu, ressuscitou, ele nos deixou aqui para cada um de nós uma missão, sua autoridade, na condição de seus seguidores. Você tem uma missão e tem uma autoridade. A palavra de Deus diz que coisas maiores nós podemos fazer do que o que ele fez. Obras nós poderemos realizar. E por que não as realizamos? Precisamos pensar nisso, porque ele dá um tesouro a cada um de nós. O Senhor dá a sua palavra, o Senhor dá o Espírito Santo, o Senhor dá dons, o Senhor dá talentos, o Senhor dá a força, o Senhor dá a graça. E a gente precisa ter a consciência de que nós temos isso que o Senhor nos concede. Lembro-me aqui que eu estava ministrando domingo à noite, falando que a gente precisa conhecer mais Jesus Cristo, ter mais afinidade com o relacionamento com o Senhor Jesus, ter mais afinidade com a vida espiritual, para que a gente não viva um evangelho sem poder, um evangelho sem vida, um evangelho sem ação, sem uma explosão do Espírito dentro de nós. E a gente vive numa apatia. E as coisas não acontecem, porque a gente traz à tona e deixa nos contaminar o sentimento de baixa autoestima. Eu quero dizer, se o Senhor não conhecesse a capacidade que Ele lhe deu, preste bem atenção, Ele jamais colocaria determinados desafios na sua mão. Ele não está colocando desafios na sua mão, né, para testar sua competência, sua incompetência, seu sentimento de autoestima ou baixa estima. Ele está colocando desafios na sua mão porque Ele confia em você. Amém? Ele confia em você. E a gente tem que assumir a responsabilidade para realizar as coisas que o Senhor nos coloca nas mãos. Eu creio que é mais difícil a gente viver sofrendo com as dores da baixa autoestima do que enfrentar esse desafio de realizar a obra de Deus. A gente precisa enxergar dentro desses paralelos, enfrentar a realização da obra do Senhor, que você só vai apresentar-se como instrumento, como canal, do que você viver sentindo as dores da baixa autoestima, da limitação, da incompetência, da frustração. E o Senhor não quer isso para a gente. Porque se Ele coloca desafios para as nossas vidas, é para engrandecimento do reino dEle, e é para o nosso crescimento, nossa maturidade espiritual e uma melhor frutificação das nossas vidas. A gente precisa entender isso. Uma vez eu ouvi uma frase, talvez alguém aqui já tenha ouvido, os crentes mais antigos, que sabem onde é o lugar mais rico do mundo? O cemitério. Não são as bolsas de valores, não é a Nasdaq, não são os campos de petróleo, não é a Vale do Silício, e já estou profetizando aqui no futuro o Brasil com o nióbio, amém? Não é. O lugar mais rico do mundo é no cemitério, por quê? Porque lá existem pessoas que enterraram seus sonhos, os projetos de Deus, o que Deus queria fazer para a sua vida, para enriquecer outras vidas de outras pessoas. Mas a gente morre e não as realiza. Não realiza os nossos sonhos. Por quê? Porque nós nos sentimos incompetentes. E nós não podemos alimentar isso dentro de nós.
O Senhor nos chamou para sermos vitoriosos. Ele diz, em Cristo, vocês são mais do que vencedores. A gente tem que tomar posse dessas palavras sobre nossas vidas. Porque para derrotar o negativismo, derrotar as sementes de Satanás lançadas sobre nossas mentes, nós temos o remédio, que é a palavra de Deus, que nos sustenta e que diz que no Senhor nós podemos todas as coisas, que no Senhor nós somos mais do que vencedores. É questão de nós trazermos, autenticarmos essa palavra dentro de nós, vivermos essa palavra com fé e assumirmos os desafios que o Senhor colocar em nossas mãos. O Senhor quer que a gente viva assim. Outro ponto que gostaria de analisar como dardo de Satanás, que eu pensei muito nisso de forma delicada e dedicada, que quando nós deixamos que a baixa autoestima domine o nosso coração, ela destrói poderosamente os nossos sonhos. Acabei de dizer aqui alguma coisinha, mas eu quero complementá-la. A gente não pode viver apenas com os sonhos. A gente não pode viver apenas de sonhos, mas podemos viver pelos sonhos, pelos planos e pelos projetos, em especial aqueles que Deus coloca em nossas vidas. Por que devemos pensar assim? Porque o Espírito Santo de Deus que habita em você nos leva a ter sonhos. O profeta Joel diz que os jovens terão visões e os velhos teriam sonhos. A nossa dinâmica de vida, nós recebemos a palavra do Espírito Santo ministrando em nossos corações, como Ele quer que a gente realize a obra dEle, quando do chamado dEle, quando dos desafios que Ele coloca sobre nossas vidas. Mas quando entramos no contraponto da balança e o Espírito age de uma forma e a gente quer agir com a nossa condição humana, dizendo que nós não temos condições de realizar os sonhos de Deus, os propósitos de Deus, começam a vir o quê? A paralisação, o fracasso, que paralisa todo o nosso potencial espiritual. É difícil de aceitar, dolorido de falar, mas muitos estão com o potencial do Espírito Santo de Deus paralisar em suas vidas. Tem o Espírito Santo de Deus como a terceira da pessoa da Trindade e não tem nenhuma intimidade com o poder do Espírito Santo de Deus. Atos 1:8 diz que nós, quando da descida do Espírito Santo, nós seríamos revestidos de poder, o poder do Espírito Santo. E a gente tem que pensar no poder e viver esse poder para que deixar que o Espírito Santo domine todo o nosso entendimento, preencha toda a nossa alma, para que a gente viva realmente o verdadeiro Evangelho do Senhor. As suas limitações, as suas dores alimentadas por sua baixa autoestima, quero te dizer que frustram os projetos de Deus. E Deus não quer isso para nós. Deus e os seus sonhos de Deus em nós, eles precisam ser realizados. Poderia perguntar aqui, o Senhor já colocou algum sonho dele na sua mão? E você não avançou na realização do mesmo? Porque se sentiu limitado? Você olhou para os seus recursos, para as suas condições, para os seus defeitos? E isso acontece. Nós chegamos em Números,
nos capítulos 13 e 14, nós vemos uma promessa de Deus feita a Moisés para a nação que estava escravizada no Egito. Ele disse para Moisés que aquele povo que estava sendo liberto, eles iriam desfrutar de uma terra que emana leite e mel. Aquele povo é libertado do cativeiro do Egito, e depois de caminhar por um longo período, eles chegam à fronteira da terra prometida, próximo à terra prometida. Só que eles ainda não a conheciam. O Senhor orientou Moisés, ele levantou 12 espias, um de cada tribo, os mais experientes, para que fossem ali espiar aquela terra. E ali passaram 40 dias, preste bem atenção, para chegar àquela terra, espiar aquela terra e trazer um relatório sobre aquela terra. E aqueles homens, depois de passarem 40 dias fora, eles voltaram com o relatório. Todos trouxeram o mesmo relatório, dizendo que a terra é boa, terra conforme os nossos sonhos. Eles também disseram que as uvas e as romãs ali, as frutas eram maravilhosas. O mel, o mais doce, todo mundo estava em concordância. Mas 10 falou assim, aquele povo que está ali ocupando aquela terra é um povo gigantesco. Aquele povo que está ali tem uma força incrível. As cidades ali são verdadeiras fortalezas. E aí, no versículo 13, do capítulo 13, 31 e 33, eles declararam: quanto aos descendentes de Enoque, diante dele, nós parecíamos gafanhotos. Olhe a baixa autoestima daqueles homens comissionados por Deus para espiar a terra, e eles voltam reconhecendo que tudo era bom, mas o sentimento de inferioridade deles se colocaram como gafanhotos, como insignificantes, junto daquela realidade de outros homens, os descendentes de Enoque. Aqueles espias começaram frustrando todo o projeto de Deus levantado para aquele povo que estava em busca da realização da terra prometida. Mais 2 que nós sabemos e conhecemos, Josué e Caleb, interromperam a situação e em suas conclusões de relatório foram iguais a tudo o que eles falaram. Mas sabe o que é que eles disseram? Em Números 14, de 8 a 10, eles disseram, eles são como pão para nós. São grandes, são fortes, mas eles são como pão para nós. Podemos devorá-los porque é a vontade de Deus para nós. Tinham todas as adversidades, tinham todas as dificuldades, mas aqueles homens não estavam com uma autovisão de inferioridade e de negativismo. Ele não, mesmo sendo pequenos, mesmo com todas as dificuldades, nós vamos destruir aquele povo lá como a gente come pão. Então, se a gente for olhar as situações com a nossa força, com a nossa capacitação, que capacitação nós não temos nenhuma, nós nos envaidecemos, nós somos orgulhosos, nós pensamos que somos alguma coisa e nós não somos nada, temos tudo pela graça e pela misericórdia de Deus, e o Senhor quer nos usar. E é isso que nós precisamos entender. Nós somos chamados para enfrentar gigantes,
nós fomos chamados para enfrentar fortalezas, nós fomos chamados para enfrentar perseguições, nós somos chamados para enfrentar desafios, nós somos chamados para isso tudo. O povo de Deus tem que ser um povo corajoso, um povo determinado, um povo obediente, um povo que, acima de tudo, confia no Deus que lhe fez a promessa. Amém? Nós precisamos disso, parar de olhar para nós e olhar para aquele Deus que habita em nós. E muitas vezes a gente deixa de fazer porque a gente quer que o resultado seja conforme a nossa condição. Nunca será conforme a sua condição. Você nunca vai ter condições de dar o resultado, porque é Deus que dá o resultado. É Ele que nos usa. As boas obras estão sob o controle dEle. A gente só precisa se colocar na brecha, na disponibilidade para servir o Senhor. E isso é questão de desafio. É por isso que o Senhor fala lá em Romanos, o justo viverá pela fé. Se você tem fé no propósito de Deus pela sua vida, você avança. Se você não tem fé, desculpa estar dizendo aqui, enfrentando ou confrontando, se você não assume os desafios de Deus, você está vivendo no medo, você está vivendo com pouca fé, você está vivendo longe de uma intimidade com o Senhor para a realização das coisas que o Senhor coloca em sua mão. Por isso que a gente tem que fazer uma revisão, uma reorganização da nossa vida. Entender realmente o que Deus quer para que a gente avance e realize as promessas dEle sobre nossas vidas. E por último, quando a gente continua semeando essa baixa autoestima, esse sentimento diabólico, que por ignorância a gente continua alimentando quando a gente diz não para Deus, quando a gente diz não para o poder de Deus, quando a gente diz não para o Espírito Santo de Deus, a gente está alimentando o poder do diabo na nossa mente. Quando a gente assim age, com essa autoestima, o nosso relacionamento, além de ficar prejudicado com Deus, é o relacionamento também com o nosso próximo que fica prejudicado. A gente começa a viver com uma autoestima tão negativa que os nossos relacionamentos ficam prejudicados porque a gente veste a roupa do isolamento. Nossos relacionamentos são superficiais. A gente não se dá, se a gente não consegue se dar para Deus, a gente não consegue se dar para outras pessoas. Se a gente não consegue fazer as coisas para Deus, a gente tem limitações para fazer as coisas para abençoar o próximo. E o nosso relacionamento fica prejudicado porque retraímos dentro de nós. O isolamento causa isso em nossas vidas. Como é que eu vou frutificar no reino de Deus se eu vivo esse processo de isolamento, de baixa autoestima? O Senhor diz que amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Se eu vivo um sentimento de baixa autoestima, se eu não me amo, como é que eu vou amar o próximo? Eu não amo o próximo, porque eu estou vendo no meu irmão defeitos, e talvez os mesmos defeitos que eu carrego no meu coração, no seu coração. Por isso que a gente precisa dessa correção, por isso que a gente precisa dessa cura na nossa mente, e que ela só vem quando a gente autentica a palavra de Deus no nosso coração e tem a disposição de dizer, eu não sou mais escravo de uma autoestima negativa. Eu sou servo do Senhor e meu Senhor me garante através da sua palavra que em nele eu sou uma nova criatura e em nele eu posso todas as coisas. A gente tem que enfrentar essas realidades. Se você não enfrentar as realidades que Deus coloca nas suas mãos, na sua vida, você vai continuar travado e ter uma mente sem vício, uma vida espiritual sem vício, para realmente desfrutar o melhor de Deus. Que você coma
o leite e o mel, as bênçãos dele, o melhor dele sobre sua vida. E essa autoestima que prejudica o nosso relacionamento como irmãos, por consequência, ela prejudica enormemente o desenvolver do nosso chamado ao servir e ao ministério que o Senhor colocou em nossas mãos. Quero encerrar essa pergunta com uma reflexão. Quanto tempo você tem perdido por causa disso? Quanto tempo você tem perdido? E qual a resposta que você vai dar diante disso? Qual a realidade nova que você vai enfrentar na sua vida e vai se dispor para os desafios que o Senhor colocar na sua mão? Porque isso não é questão de milagre, isso é questão de cura, é questão de um novo entendimento, é questão de maturidade, é questão de se colocar disponível com as suas limitações, mas confiante que Deus irá usar a sua vida. O Senhor usa. O Senhor quer usar a sua vida. Por quê? Deus sempre chamou, receba o que o Senhor vai falar no seu coração agora. Ele nunca chamou pessoas perfeitas e 100% capazes. Ele só chamou pessoas com dificuldades. Ele chamou Moisés um gago, um homem que não sabia falar direito, um homem com todas as dificuldades. E aquele homem imperfeito, o Senhor usou. Ele chamou Abraão, já com seus 70 e tantos anos de idade, na sua reta final. Ah, mas ninguém ouviu e não tem nenhum registro de Abraão dizendo, mas eu estou cansado, eu não tenho condições, eu estou já velho, eu não vou para esse negócio não. Ele foi lá, levantou a cabeça e foi fazer. A idade que você tem sobre suas costas não pode, não deve lhe impedir de você realizar as obras do Senhor. Basta você ter a motivação espiritual no seu coração. O Senhor pegou Isaías, e Isaías o chamou para ser servo. Ele disse, mas eu sou um homem de lábios impuros, de impuros lábios, que vivo no meio de um povo impuro, mas o Senhor, mas é você que eu quero, você vai me servir. E ele foi dos grandes profetas do registro do Antigo Testamento. O Senhor pegou tantos outros homens com suas dificuldades para servi-lo. Pegou Paulo com suas imperfeições para servi-lo. Então você não pode colocar as suas dificuldades, as suas limitações e descrendo de que Deus pode usar a sua vida. Você vai continuar sustentando essa seta perniciosa, limitadora de Satanás que está sendo envergonhado aqui na vida de muita gente, para passar a nutrir a sua alma com a palavra de Deus. A decisão vai ser sua. A resposta vai ser sua. No primeiro desafio que o Senhor colocar na sua mão, quando você sair daqui, o Senhor vai ver qual vai ser a sua resposta. Eu vou encarar ou eu vou me considerar como um contínuo derrotado? Você precisa se abrir para que Deus use sua vida. Deus quer usar a sua vida. Deus lhe concede um trabalho. Deus lhe concede um chamado. Mas Deus lhe concede a graça para fazê-lo. Quero destacar aqui o que Paulo disse. De boa vontade, me gloriei nas minhas fraquezas. Ele não deixou de fazer a obra do Senhor. Ele tinha as suas limitações, mas ele disse, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas. Destacando, as nossas fraquezas dão a Deus a oportunidade de manifestar a sua perfeição. Amém? As suas fraquezas, a sua autoestima baixa, se você enfrentar, vai dar a oportunidade de Deus manifestar a sua perfeição através da sua vida.
Quero encerrar essa pregação lendo 2 Coríntios 12, versículos 9 e 10. Quando Paulo diz, naquela situação do espinho na carne, ele disse, em resposta, o Senhor lhe falou, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa aonde? Na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o quê? O poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por causa de Cristo. Ele nunca deixou de fazer nada. Mesmo com todas as dificuldades, ele se enfrentava para que sentir prazer nas fraquezas, nas angústias, nas necessidades, nas perseguições, por causa de Cristo. Que você assim conduza a sua vida. Que você assim conduza a sua história. Que você assim não enterre a preciosidade que Deus colocou na sua mão, que são os talentos, que são os dons, que são os seus sonhos, os seus projetos, para que sejam realizados através da sua vida. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Feche seus olhos. Eu não sei como você recebeu a palavra do Senhor nesta noite. Mas eu quero te dizer, se você a recebeu com um propósito firme de vivê-la na história da sua vida, você vai ter uma história de vida como servo do Senhor, totalmente diferente da qual você se encontra vivendo hoje. Você será aperfeiçoado, você será melhorado, você será dignificado, porque a palavra dele nos disse, aquele que começou a boa obra vai estar te ajudando, vai estar te contemplando, vai estar lhe capacitando, vai lhes dar toda a estrutura até o dia final. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, como é bom, Deus, nós termos a Tua palavra como remédio para as nossas vidas. A Tua palavra, Senhor Deus, é a verdade. A Tua palavra é cura. A Tua palavra que transforma o nosso coração. A Tua palavra tira de nós todo o medo. A Tua palavra repreende toda a ação, toda a obra de Satanás lançada sobre nossas vidas. Por isso, nesta hora, ó Deus, eu apresento a Tua igreja e os meus irmãos diante do Senhor, repreendendo aqui na autoridade do nome de Jesus, através da Tua palavra, toda seta de Satanás lançada sobre a mente dos nossos irmãos, toda seta, Senhor Deus, que veio agravar o sentimento de alto valor, de autoestima, enodoado por Satanás. Que seja um novo tempo na vida dos meus irmãos, que seja um novo tempo na vida da igreja do Senhor, e que haja, Senhor Deus, testemunho do grande operar do Senhor através das nossas vidas. Que o Senhor não dê, Senhor, oportunidade de voltarmos atrás. Que o Senhor nos dê força através do Teu Santo Espírito, para que a gente vença todas as batalhas. Nós não queremos ser chamados de gafanhotos, mas nós queremos ser reconhecidos como um povo guerreiro, combativo e que está apto sempre a realizar as vitórias dos projetos do Senhor sobre nossas vidas. Assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Amém. O irmão Vinícius vai estar dando um recado. Eu pensei que ele ia louvar o Senhor, mas Deus te use no que você quiser fazê-lo. Amém. Pode sentar rapidinho aí, gente. Prometo que eu vou ser bem breve.
Eu quero lembrar os irmãos que o mês de agosto agora, nós entraremos no mês da juventude. E eu gostaria de contar com a ajuda de toda a igreja. Por quê? Essa galerinha mais nova precisa muito também do apoio de vocês, adultos, né? Porque, para não ficar aquele mês dos jovens só em cima dessa galera, né? A gente vai fazer toda a escala de pregação, vocês vão ter o privilégio de prestigiar alguns pregadores aqui de maneira exclusiva. O pastor já vai olhar, já vai pensar assim, vou encaminhar já para o seminário, porque já tem alguns aí engatilhados e você não pode ficar de fora, nós precisamos de vocês. Eu e Lívia, como líderes dos jovens, nós temos colhido bons frutos por causa da dedicação que a gente tem com essa galera. A gente briga com eles mesmo, tem uns que a gente dá uns cascudos, mas o resultado é muito bom. Então é um mês de muita alegria, né? Esse ano o mês da família foi top? Foi top? Quem estava aqui no mês da família? Nossa igreja, ela consegue sempre fazer o melhor. Então dê o seu melhor. E olha, o pastor falou aqui, a sua idade tem nada a ver com sua vida com Deus. Você é uma pessoa jovem. Foi o próprio Abraão que falou que ele tinha a saúde, ele já com 80 e tantos anos, né, ele ainda tinha a mentalidade de como se ele tivesse 18. A força e o vigor de como se ele tivesse 18, 20 anos. Então, não deixe de participar. E fique atento nas redes sociais, porque nós vamos lançar todo o folder com o nome, o tema do mês dos jovens e com a escala das pessoas que vão nos ajudar aqui com as pregações. E continue sempre orando por nós. A nossa igreja tem alcançado jovens para a honra e glória do Senhor. Você consegue observar isso? Quem é daqui das antigas? Natalice, Arnoldo, cadê? Quem mais? Fernando, Márcia, as irmãs ali. Vocês começaram a perceber como que Deus trouxe um monte de gente nova para cá? Eu sou um deles. Cheguei agora. Graças a Deus por isso. Coloque de pé no seu lugar. Então fique ligado. Mês do jovem. Quem aqui é jovem? Levanta a mão. Quem vai participar do mês dos jovens? Quem vai pregar no mês dos jovens? Aí não dá não. Aí desse jeito tá difícil, pastor. Que Deus abençoe você, sua família, em nome de Jesus. E continue orando que você tenha um resto de semana abençoado. Tá bom? E outra coisa, convida aquele jovem lá da sua rua para estar participando conosco. Aquele seu sobrinho que é meio complicado, manda para cá que a gente dá um jeito. Amém? Valeu!